Quantos gostam de comer de graça? Você não é o único. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora, perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser o quê? A não ser o quê? Este maná. Alguém desabilita, por favor, o meu mouse que está dentro da minha mochila, que ele está funcionando e está travando aqui o meu computador. Mas me chamou esse texto nesta noite por várias razões. Porque o ser humano é um ser humano que só Deus compreende. Eu mesmo me vejo e avalio a minha vida dizendo que se não fosse Deus para me entender, eu seria uma pessoa muito... Você nos habilitou ou não? Está conectado, agora sim. Sou uma pessoa muito complicada. Quantos são complicados aqui? Bem-vindo. Esse texto eu extraí de uma passagem muito conhecida de todos nós, que é o momento em que o povo de Israel, retirado pelo Senhor através do seu líder Moisés, vai em direção à promessa, a uma terra que manava leite e mel. E parte do grupo que estava ali, um grupo de queixosos, de insatisfeitos, estava agora lembrando-se do passado, ou seja, lembrando-se do Egito. E lá no Egito eles tinham carne, e tinham todos essas comidas todas aqui, saladinhas, frutas, enfim. E eles se queixaram de tal forma para o seu líder, se esquecendo de tudo que o Senhor já havia feito por eles. A tendência do homem é esquecer. Diga isso em voz alta. A tendência do homem é esquecer. Esquecer o quê? Veja, Deus havia feito coisas gloriosas para aquele grupo. O Senhor tirara aquele povo do cativeiro do Egito. Moisés foi adiante deles como líder, e eles se depararam com experiências magníficas. O Mar Vermelho foi uma experiência gloriosa. Foi. O Sinai, onde Deus escreveu as tábuas, os 10 mandamentos, foi uma experiência gloriosa? Foi. Mas um dado momento, talvez cansados da espera, aquele povo começou a se queixar, murmurar. E aí eles destacaram esta murmuração. Lá no passado tínhamos isto e aquilo. Que saudades do tempo em que eu tinha isto, que eu tinha aquilo outro. Mas o finalzinho do texto diz que eles estavam descontentes com o maná que Deus enviava diariamente. O maná que Deus preparava todos os dias era exatamente assim. Uma erva, como se fosse o erva doce, em uma massa levedada,
transformando aquilo numa linda torta. Quantos gostam de torta aqui? De frango, de palmito. Quantos gostam de um bolo de fubá com aquelas sementinhas de erva doce? Mas aquele grupo de pessoas estava reclamando. Afinal de contas, aonde estava a carne? E o fato deles reclamarem trouxe para eles um prejuízo enorme. A Bíblia diz, na sequência dos versos 6, que a ira de Deus se acendeu contra aquele grupo de pessoas. Deus ficou indignado. Deus disse: estou fazendo uma grande obra no vosso meio e vocês não estão valorizando. Eles pediram carne. Deus deu carne. Deus chamou Moisés, pediu para Moisés reunir 70 anciãos e disse: vou fazer o seguinte, Moisés, vou tirar do meu espírito que está sobre ti e vou dar aos 70 homens que você julga ser capaz, ser coerente. Prepare este grupo. Saiam eles dizendo para que todo aquele povo fique atento, porque no dia seguinte o Senhor disse: santificarei e farei maravilhas no meio de vocês. Foi esta a instrução do Senhor. E Deus deu o que aquele grupo de pessoas queria, os insatisfeitos. Mas um dado momento, quando eles estavam comendo, o texto diz que antes de mastigar, aquilo tornou-se para eles em morte, porque Deus enviou pragas e matou um grupo de pessoas ali. Tão somente porque tomaram um caminho da murmuração, da insatisfação. Algumas lições eu quero extrair com você desta passagem e fazer uma aplicação. Primeiro, um conceito importante para nós aqui nesta noite: a diferença de conversão e santificação. O que é conversão, segundo o que está escrito na tela? Você pode ler em voz alta? Isto é convergir, isto é converter. Quando recebe de Deus a instrução, a orientação, a palavra, e esta pessoa, e a grande maioria aqui já fez isto, se converteu, os resultados da conversão deveriam ser estes: rompimento com o mundo e o pecado. Isto é convergir. E santificação diz outra coisa. Você pode ler para mim em voz alta? Romper com algumas coisas que impede o crescimento e o progresso na fé. Aquele grupo de insatisfeitos, se ficasse sem o que eles tanto queriam, ou seja, as coisas do passado, eles não morreriam. Eles chegariam ao cumprimento da promessa de Deus. Mas eles não fizeram isto. Eu li pela manhã para o grupo que hoje estava aqui, aliás, um grupo significativo, quando estamos estudando aqui os evangelhos e começamos pelo livro de Mateus. Eu li
exatamente a frase de John Wesley. Você pode ler em voz alta? A conversão e a santificação. Esta frase diz tudo. A conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão, ou seja, ele não tem mais interesse pelas coisas do mundo. Não significa que ele está fora do mundo, é outra coisa, mas não tem mais atração. Não tem mais significado. E aquele grupo que estava com toda um grupo muito grande de pessoas que havia saído do Egito, povo de Deus. Aquele povo estava desconsiderando algumas coisas importantes. Por exemplo, episódios que não deveriam ser esquecidos. Já disse, o Mar Vermelho. Deus falando com eles através de Moisés. Deus não queria que eles esquecessem o fato de terem experimentado coisas gloriosas. Eles se tornassem agora, para Deus, um grupo de pessoas que entristecia o coração de Deus. Essas pessoas entristeciam o coração de Deus. Por que eu estou destacando e reforçando este princípio? Porque o Espírito me disse, e disse a mim, que há muita gente que não consegue se desprender das coisas do seu passado. Gente que está na igreja. Gente que às vezes é até pastor. Gente que cuida de gente. Mas não consegue se desprender das coisas do seu passado. Por exemplo, se no passado você tinha por hábito furtar, roubar, mesmo que fosse coisas insignificantes, na escola, um lápis, uma caneta, um caderno, um livro, o lanche de alguém, e você desenvolveu este hábito do furto, do roubo. E você que ouviu falar da obra redentora de Jesus, e experimentou a libertação dele, como é possível você voltar às mesmas práticas? Como é possível você ter as mesmas atitudes e os mesmos comportamentos? Aquilo que um dia me levou a se tornar um cativo, um prisioneiro, eu devo ter muito cuidado com estas áreas. Por exemplo, roubo. Se eu fui uma pessoa envolvida com muito sexo, se eu fui uma pessoa envolvida com drogas, com vícios, eu tenho que, embora estando em Cristo, não anular a obra dele. Não fazer com que todo o sacrifício dele seja em vão. Porque a Bíblia diz, quantos creem na Bíblia aqui? Veja o que a Bíblia diz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Aquele grupo de pessoas que eu estou citando aqui, embora
fora liberto da escravidão do Egito, o pensamento e algo mais estava preso, cativo, escravo ao passado. E isto fez com que eles tivessem um prejuízo enorme. Por isso, travou? Aí. Eu quero falar com você exatamente sobre como eu posso ficar livre do meu passado. E a primeira atitude que eu tenho que ter é essa: libertação ou desprendimento. A segunda é voltar o passado no meu coração. Daí a minha preocupação hoje de vir aqui e levar você a pensar comigo. Porque Jesus disse que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? E muitas vezes nós não avançamos nem no presente e muito mais no porvir, no futuro, porque estamos com o nosso coração preso. Ah, como era bom. Ah, se eu estivesse lá. Eu quero dizer para vocês que eu fui uma vez levado a considerar a minha própria experiência. Muitos de vocês sabem da minha conversão, da maneira tão criteriosa e objetiva que o Espírito Santo conduziu para eu tomar algumas decisões. Falava ainda hoje com um casal de líderes desta comunidade sobre as decisões que eu tomei junto com a minha esposa e com a minha casa para confirmar a revelação, a clareza do que Deus queria que eu fizesse. Mas quantas vezes eu não fui tentado a voltar ao passado e dizer: ah, se eu tivesse feito diferente. Ah, se eu não tivesse sido tão incisivo. Ah, se eu não fizesse da forma que fiz. Até um dia que o Espírito Santo falou novamente no meu coração sobre essas verdades, dizendo: o seu coração está preso ao seu passado. O seu coração está preso ao seu passado. Você no passado foi um empresário. No passado você tinha recursos. No passado você fazia isso e aquilo. E você está hoje com o seu coração preso lá atrás. Você precisa decidir. Se você quer ficar preso ao seu passado, ou se você quer viver de forma diferente o seu presente e o seu futuro. E foi um baque para mim isto. E deixa eu dizer para vocês, eu já era pastor. O Espírito Santo trabalhou nesta área da minha vida, sabe aonde? No primeiro encontro Vida Vitoriosa que eu participei, não como facilitador, mas como alguém que sentou, que ouviu, que aprendeu e que decidiu no seu coração mudar. Portanto, cuidado para os dois tipos de pessoas que muitas vezes nos deparamos. E muitas vezes essas pessoas se encaixam muito bem no nosso perfil. Primeiro, é o tipo de pessoa que vira as costas para Jesus e para a igreja. Que olha para o passado. Ah, antes de eu me tornar um cristão, antes de eu me converter, antes de eu ser quem eu sou hoje. Ouça o que a Escritura diz em 2 Timóteo 4,10 acerca de um personagem que fez exatamente isso. Demas, é Paulo falando agora sobre um companheiro do ministério. Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica. 2 Timóteo 4,10. Paulo sentiu a perda de um companheiro, de um amigo. E aquele amigo se perdeu, não porque se prostituiu,
não porque adulterou, não porque roubou, mas porque amou o mundo. Segundo grupo de pessoas que vive do passado, é aquele que está desviado, não na aparência, porque ele frequenta as reuniões, ele vai nos encontros, ele participa das células, dos desafios da igreja, mas no seu coração, ele está lá atrás. Portanto, como é que eu me livro do meu passado? Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Está muito pequena a fonte. Primeiro passo. Para eu me livrar do passado, eu preciso enxergar o que Jesus fez na cruz. 2 Pedro 1,9 diz: mas aquele em quem não há estas coisas, ou seja, que coisas? A experiência, o encontro genuíno, aquilo que mudou. Antes eu era assim, agora não mais. Diz o apóstolo Pedro que estas pessoas em quem não consegue ver estas mudanças é cego, vendo só o que está aonde? Perto dele. Porque se tem esquecido da purificação dos seus pecados antigos. Ou seja, anulou a obra de Jesus. Ele está dizendo: o que Jesus fez não valeu para a minha vida. Segundo passo para ficar livre do meu passado: lembrar que fomos chamados para uma santa vocação. Os versos 10 e 11 do mesmo capítulo de Pedro diz assim: por isso, irmãos, ponde cada vez maior cuidado em fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, não tropeçareis jamais, pois assim vos será dada largamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Por que eu estou falando isso nesta noite com todos vocês? Porque eu, ouvindo muito atentamente meu coração, e ouvindo a voz de quem fala nele, e não é a minha, é a do Espírito Santo, eu quero lhe fazer um convite. Talvez você esteja preso ao seu passado. Talvez você esteja na igreja. Como disse há pouco, você pode ser um pastor, um líder, alguém que se batizou, mas preso ao seu passado. E o convite nesta noite a todos nós é só um. Eu não tenho mais como interferir no meu passado. Passado é passado. Mas eu posso mudar o meu presente e o meu futuro. Passado, nunca mais. É uma decisão. Meu passado me condena muito. E o seu também. Porque éramos todos pecadores, escravos do pecado. O que faz a diferença é a aliança que Jesus um dia firmou comigo e com você. Quando você participa, por exemplo, da ceia, em que você pega o pão e bebe o vinho, o cálice, o suco, você está dizendo que
Jesus e você têm uma aliança. Ele com você e você com ele. É uma aliança em que ele tem agora comprometimento com você, mas você também com ele. Por isso que nós tomamos a ceia. Então, eu creio que a gente precisa hoje renovar a nossa aliança, para não ficar como aquele grupo que saiu lá do Egito, que Deus cuidava deles. Havia tempo em que o deserto era muito frio, e o Espírito de Deus aquecia aquelas pessoas com a coluna de fogo. Havia tempo em que era muito calor, e o Espírito de Deus colocava a nuvem para trazer sombra e refresco e refrigério àquelas pessoas. Deus as alimentava, Deus falava com elas. Moisés dizia: olha, eu vou para a tenda, o Senhor vai falar comigo. As pessoas ficavam aguardando Moisés sair daquele lugar, e quando saía, tinha uma palavra de Deus. Então Deus falava com aquele povo. Mas num determinado momento, eles que foram libertos, que tinham provisão, se queixaram e disseram: lá no Egito as coisas eram melhores. Lá eu tinha uma alimentação farta. Lá eu tinha muitas coisas que aqui no deserto eu não tenho. Por isso, hoje o convite que o Espírito faz àqueles que querem, ninguém é obrigado, mas àqueles que querem, quero renovar uma aliança com você. Jesus garantiu-nos: estarei com você todos os dias da sua vida. Quantos dias Jesus estará com você? O escritor de Hebreus diz que ele não nos deixa, ele não nos abandona. Este é o nosso Deus. Pessoas podem te abandonar, casamentos podem separar-se, divorciar-se, mas Deus não tem divórcio, Deus não tem separação. Jesus garantiu-nos que a aliança que Ele faz é uma aliança eterna. Amém? Quero convidá-los a ficarem em pé um instantinho. Primeiro convite que eu quero lhe fazer. Quem vai me ajudar aqui no teclado? O Arthur. Primeiro convite. Seu passado te condena. Seu passado te condena. Você é lembrado com frequência do seu passado. Sabe, o passado paralisa as pessoas. O passado não é bom. Só há um passado que Deus registra como sendo bom. Aquilo que Ele fez para nos levar a ter um encontro com o seu Filho. Então este passado é bom. Por vezes Ele nos deixou padecer, fez-nos chorar, fez-nos ficar angustiados. Não vamos pôr culpa no diabo. Foi o diabo. Não foi o diabo não. Vamos entender o que a Escritura diz. A Escritura diz que é Ele quem tem a nossa vida nas suas mãos. Ele tem o coração de cada um de nós. E para tratar conosco, Ele às vezes nos leva a determinados lugares, ou ter determinadas experiências.
Como está você em relação ao seu passado? Seu passado tem te deixado inquieto? Seu passado tem levado você a ficar indisposto? Seu passado te recrimina? Teu passado te recrimina? A boa notícia nesta noite é que o meu e o seu passado, para Deus, não vai alterar em nada o amor dele. Mesmo que os meus e os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se transformarão em brancos como a pura lã. Mas você precisa tratar disto. Você precisa hoje dar uma resposta. Se você quer, como aquele grupo de pessoas, ficar lembrando do seu passado, ou se você quer seguir em frente, tendo um presente e um futuro totalmente diferente. Para aqueles que querem hoje uma mudança nesta área da vida, posso fazer um convite? Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Todos quantos querem isso na sua vida. Todos quantos reconhecem que o passado ainda é muito presente. Parece um paradoxo, passado presente. Mas é isso que muitas vezes acontece conosco. Passamos anos, nós olhamos para o retrovisor. Deus não pede para a gente olhar mais para o retrovisor. Sabe disso, pessoal? Deixa eu dizer isso para você hoje. Deus não quer que eu e você fiquemos olhando para o retrovisor, porque o retrovisor só mostra quem éramos. Deus quer que você olhe para frente. Deus tem coisas boas para nós. Ele sempre tem coisas boas. Então você que veio aqui à frente, coloque as mãos sobre o seu coração. Seu passado não vai determinar seu presente e o seu futuro, porque nós vamos hoje confiar na palavra. E Deus veio dizendo para nós que quanto ao nosso futuro está em boas mãos. Por isso eu quero convidar você agora, no seu coração, dizer para o Senhor que você está definitivamente livre do seu passado. No seu coração, quero que você vá dizendo isso agora. Vá ficando livre do seu passado. Livre. Livre. Livre do seu passado. Seu passado não vai mais interferir na sua vida, no que diz respeito a deixar você desmotivado, deixar você triste, deixar você pesaroso. Hoje o Senhor chama você e diz: conheço quem tu és. Conheço você. E eu te chamo pelo teu nome, para provar o quanto eu o amo. E o plano que eu tenho para você não é para você se lamentar, não é para você ficar insatisfeito. Eu tenho dado a vida do meu filho por você. Nesta noite, o seu passado acabou. Nesta noite, o seu passado acabou. Hoje o Senhor trata deste assunto com você. Hoje o Senhor trata de uma vez por todas
com cada um de vocês que estão aqui à frente, dizendo que o passado incomoda, o passado entristece. Hoje acabou. Hoje acabou. Hoje acabou. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Diz o Senhor. Passado nunca mais. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque a tua palavra, Senhor, é uma espada penetrante de 2 gumes, e ela é apta, Senhor, para dividir a alma e o espírito. E esta palavra, Senhor, veio para, Senhor, fazer definitivamente um corte com o Senhor as coisas do passado, a fim de que, Senhor, olhando para o passado, ele, Senhor, não trará nenhum malefício. Não vamos, Senhor, ficar paralisados. Todo este rebanho, Senhor, que veio aqui hoje e ouviu esta palavra, Senhor, sairá daqui, Senhor, com o seu passado totalmente, Senhor, livre e liberto dele. Nenhuma amarra, Senhor, nenhuma amarra. Oro pedindo, Senhor, que as cadeias rompam-se, que os grilhões quebrem-se, Senhor, caiam, Senhor, por terra, Senhor, todo este mal que o passado, Senhor, veio trazendo, Senhor, na mente e no coração destas pessoas, e através do teu Filho Jesus, eles recebam hoje, Senhor, sonhos novos, projetos vindo do teu coração, Senhor, palavras que confirmem, Senhor, a obra de Jesus naquela cruz, ao morrer e ressuscitar, incluindo-nos e dando-nos novidade de vida. A palavra, Senhor, de que agora em Cristo fomos chamados e eleitos, Senhor, para andarmos nesta terra, Senhor, como filhos amados do teu coração. Por isso eu peço que a tua bênção venha, Senhor, de forma abundante sobre todos esses que passado, Senhor, interferia, porque não vai interferir mais. Passado nunca mais, Senhor. Passado nunca mais, Senhor. Nesta noite, Senhor, nós definitivamente ouvimos e tratamos deste assunto, Senhor, para que, Senhor, estas pessoas possam se desenvolver, possam crescer, possam amadurecer, possam se unir, possam se ligar a Ti e ao Teu projeto eterno, Senhor, de serem discípulos e de fazerem a diferença, Senhor, nesta geração. Por isso eu os abençoo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Agora você que está em pé e que não está aqui à frente, quero convidar você, junto com este grupo aqui, tomar as mãos de quem está ao seu lado. As respostas que Deus espera da igreja é que Ele ouça de nós que estamos vivendo para Ele, sabe, amados, não vivendo mais para as circunstâncias, não vivendo mais para as
decepções e frustrações, porque estas nós sempre vamos tê-las. Sempre. O que Deus espera é que a gente, olhando para a palavra, olhando para a obra de Jesus, a gente tenha sempre um cântico de alegria no nosso coração. Vocês se lembram do cântico que iniciamos a reunião nesta noite? Como é que começava a primeira frase? Em todo tempo. Farei o quê? Louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor. Que mais? Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. E quando vierem lutas e dificuldades, em todo tempo, vou louvar ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o louvor. Sempre vou ter uma palavra de gratidão. Louvar não é cantar. Louvar é expressar gratidão a Deus. Eu posso cantar e não louvar. E posso louvar e cantar a Deus. Amém? Wagner, nós podemos ministrar este cântico aqui? É possível? Você consegue chegar aqui à frente? Cadê os ministros? Venha, Felipe, venha. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Segure as mãos, embora seja um cântico animadinho. Quero que você, segurando as mãos, cante para o Senhor e para o seu irmão, dizendo: olha, assim será a nossa caminhada, em todo o tempo. Louvaremos juntos ao Senhor. Amém? Estamos com alguma dificuldade aqui hoje. Conseguimos resolver isso, Alex? Se não, é possível. Vamos lá. Louvarei ao Senhor. Ministre isto ao Senhor e o seu irmão. Tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Fale para o seu irmão do seu lado, alegre-se nesta noite. Alegre-se no Senhor. A minha alma, Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. em todo tempo, nas crises e nas dificuldades, Louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Instantinho aqui. Houve um homem, rei, destacado por Deus, chamado Davi. E alguns enfrentamentos na vida dele o deixou abatido. E Davi então escreveu dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Esse cântico é para você ministrar a Deus, para o seu irmão e para a sua alma. Dizer: por que você está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Novamente, em todo o tempo. Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios O seu louvor. em todo tempo eu Louvarei ao Senhor. sempre estará nos meus lábios O seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Diga isso nesta noite. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor.
passado, nunca mais. Novamente, passado. Fale para o seu irmão, o seu passado não vai determinar o seu presente e o seu futuro. Dê um abraço nele e nela e vamos voltando para os nossos lugares. Aleluia. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura quanto tempo, amados? Para sempre. Toque gentilmente a pessoa do seu lado lá e diga: olha, a misericórdia do Senhor está sobre você, precioso. Quantos jovens estiveram aqui ontem? Corra aqui para frente, já, agora. Rapidinho, aqui na frente, desse lado. Gente, e é interessante que ontem eles receberam aqui um exercício do Tiago e da Thaís. Todos eles receberam uma cordinha dessa aqui, ó. E tem aqui um ponto de uma fita isolante na corda. E eles tinham que pintar só a pontinha da corda, né? E pintaram com guache. E tinha pontinhas de corda aqui, azul, vermelho, amarelo, as cores mais bonitas que você possa imaginar. Tinha umas pontas de corda muito bonitas, né? Mas o que significava o resto, Tiago? Qual é a proposta aqui? Deixa assim. Estava gostosinho, escurinho. Não está gostosinho assim, gente? Aí vocês veem essa gente bonita aqui. Nós temos orado e crido que Deus vai levantar uma geração poderosa nessa igreja aqui, irmãos. Envolvendo seu filho, né? Mas o que é, Tiago? Aí eu fiquei aqui um pouco, depois não acompanhei o restante. Qual é a proposta aqui? Diz para nós aqui. Essa corda, a reflexão leva a pensar que isso daqui é a nossa existência. É a linha do tempo da nossa vida. Só que esse momento, essa pequena parte que cada um pintou, ela representa a nossa vida terrena. E todo esse restante representa a eternidade. Então o que você faz nessa parte pequena, que cada um pintou e fez da maneira que queria, vai ter uma consequência que vai durar por milhões e milhões de anos, que há uma opção, duas opções: a vida eterna ou a morte eterna. E a escolha de todos os jovens que estavam aqui, sem dúvida, foi pela vida eterna. E a reflexão é para que a nossa vida, em tudo que fizermos, seja para que a gente alcance isso como um prêmio. A vida eterna como prêmio. E foi uma confirmação do que o pastor Valmir trouxe hoje para nós. Porque o nosso passado não interessa mais. Para a gente interessa agora o nosso futuro e para onde a gente vai. E isso tem um desafio prático, pastor. Cada jovem ficou com a sua corda. E isso durante essa semana, essa corda é para nós um memorial. Só que mais do que isso, nós queremos levar isso para outros jovens também. Então, no domingo que vem, nós temos um desafio que vai acontecer no Horto. Todos os jovens, e mesmo os que não estavam aqui estão convidados, todos que estão aqui estão convidados. Nós nos encontraremos 13h no Horto. Alguns vão sair daqui juntos, mas quem estiver perto e quiser ir direto para lá, pela entrada do estacionamento, onde tem as quadras de futebol, nós nos encontraremos lá. A proposta é uma tarde entre amigos. Crendo que, como a palavra diz, nós vamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. E essa corda vai ser só um gancho para nós. Porque terão lá 50... Ontem nós estávamos em mais de 50 jovens aqui. E vamos ter mais do que 50 jovens lá. E as pessoas vão achar, pelo menos curioso, por que 50 ou mais jovens carregam uma corda com eles. E a nossa isca é essa. Essa corda representa a nossa vida. E esse pedacinho mudou por causa de alguém, por causa de Jesus. Você conhece? E lá nós cremos que vamos falar de Jesus. E vai ser uma tarde agradável e de muitos frutos. E todos aqui estão convidados. Os jovens que vocês conhecem, filhos, familiares, quiserem levar, nós vamos esperar vocês lá. Tá bom? Isso.
Obrigado, moçada. Obrigado. Valeu. Vem cá, Isidoro e Regiane. Queria fazer uma pergunta para vocês. Pode acender, gente. Que alguns irmãos já estão quase dormindo no culto. Eu queria fazer uma pergunta para o Isidoro, porque eu tenho notado, né, pastor Valmir? Eu tenho notado aqui um fenômeno curioso na vida do Tiago. E eu sei que isso não vem só do Tiago, porque ele tem pai, é o Isidoro. Esse é seu pai, né? Glória a Deus. Quanto tempo que ele é seu pai? Desde que eu nasci. Desde que eu nasci. E quanto tempo faz que você nasceu? 11 anos. 11 anos. Você só tem 11 anos. Olha, gente, impressionante. E o que tem me chamado a atenção no Tiago é que o Tiago estava aqui hoje de manhã, no encontro de ensino e base de fé. Foi tremendo. Deu 6 horas da tarde, circuito de oração. Tiago estava aqui. Vim aqui ontem no encontro de jovens. Tiago estava aqui. Mas eu sei. Teve célula. Tiago estava na célula. Nós não aguentamos mais ficar sem você, Tiago. Então, Isidoro, queria que você, a Regiane, contasse qual tem sido o segredo, porque muitos pais hoje estão sofrendo com uma coisa seríssima. Nós temos uma geração hoje que precisa ser empurrada. Verdade ou mentira? É uma geração que eles só querem fazer o que está na cabeça deles. E eu tenho uma saudade do tempo do meu pai, que às vezes eu queria fazer alguma coisa e eu olhava para o meu pai e ele só fazia assim. Eu já mudei de ideia. Já mudei de ideia. Era tão diferente. Mas os pais precisam ter mais firmeza. Firmeza com doçura. Isso dá uma combinação tremenda. Tem hora que o pai e a mãe tem que chegar para os filhos e dizer assim: você ainda não entendeu. Nós somos uma família cristã e eu quero você lá. Quer dizer, eu quero você lá não, né? Você vai conosco. Porque o Tiago não vem sozinho. Ele sempre vem também. Vai lá, filho, que é bom por você. Não. Graças a Deus, gente. Não, a gente tem colhido aquilo que o esforço que a gente tem feito. Não é fácil tirar o Tiago da cama, não. 8 horas da manhã, um bichinho, olha, de domingo. Mas a gente vê que ele vem, não reclama não. Ele vem, mas é duro. Você tem 15 minutos antes, começa a chacoalhar. Mas graças a Deus, pelo o que ele tem sentido, que é importante para mim, para a Regiane, ele quer para a vida dele. Então aí a gente tem mostrado, né? A Regiane é uma mãe que muito presente, uma mãe que muito mais do que eu, que sou pai, mas é uma mãe presente, quer participar da vida do filho, e ela acha, ou tem certeza, que Jesus é o caminho. Não tem outro meio. E nós queremos, como já temos uma filha casada, que segue o caminho do Senhor, que foi feito dessa mesma forma, desde a idade do Tiago, na presença do Senhor, e hoje nós vemos ela colhendo os frutos, né, dessa vida. Então nós temos certeza que o caminho é esse. Nós não podemos fazer o Tiago ficar longe de Jesus, já que Jesus é importante para nós, é importante para o Tiago também. Amém? Eu queria fazer um comentário, né? Eu vou ser bem franca, irmãos, não é fácil. À noite, eu não abro mão de fazer o devocional com o Tiago. Aí, normalmente, eu chego em casa, já é quase 8 da noite. E o devocional, ele ficava para o final, 9, 9h30 da noite. O Tiago, mãe, eu estou com sono. Eu falei, então, a gente vai fazer diferente a partir de amanhã. A gente vai fazer o devocional antes de comer.
porque a gente não tem sono. Então, assim, eu tenho orado e buscado a Deus para que Deus me dê estratégia em que momento que o meu filho consegue ouvir o devocional. Porque muitas vezes a gente quer fazer o que é mais cômodo para nós. E a criança, o pré-adolescente, o jovem, acordou às 6 da manhã. E não tem a mesma disposição. Em casa, a gente funciona todos diferentes. Eu sou da noite. Se for para estudar da meia-noite às 6, eu vou absorver tudo. O Isidoro já não escuta nada depois das 10h30. O Tiago é depois das 9h30. Não funciona, entendeu? Então, a gente tem que estar orando para a gente ver em que momento. Aí eu comentei com o Isidoro, então nós vamos chegar em casa, ter um tempinho junto e primeiro o devocional. Então, o que acontece? O dia que eu percebo que o Tiago está muito cansado, vamos fazer o devocional primeiro. Depois ver a lição de casa, depois o jantar. Porque senão, não funciona, irmãos. E Deus tem dado graça realmente. Ele, no começo, ele não queria vir aos domingos de manhã. Ele, mãe, mas é o único dia que eu tenho para dormir. Eu falei, filho, mas é o tempo que nós temos e é o tempo que o Senhor está preparando para a gente ouvir e aprender da palavra. Então, vamos deitar mais cedo. E ele tem se alegrado, ele tem se animado de manhã. Ele vem meio molinho e tal, mas de manhã eu falo, vai lá, lava o rosto, Deus vai falar com você. E Deus, no começo, não é fácil, mas Deus tem dado graça. E a gente tem colhido isso, pela graça e misericórdia do Senhor mesmo. Então, muitas vezes, depende da gente, não é dos nossos filhos. Nós seremos usados como instrumento. A nossa casa, ela é do Senhor. Mas nós temos feito a nossa parte. Muitas vezes, as coisas do Senhor, elas ficam para segundo plano. Então, como que Deus vai agir, né? E eu louvo a Deus mesmo pela vida do Tiago, pela vida da minha filha, da Aline, né, que hoje é casada, e conhece ao Senhor, e é uma serva do Senhor. Então, vale a pena servir ao Senhor. Amém? Obrigado, família linda. Alguém pela primeira vez aqui, nunca esteve conosco aqui na Comunidade da Graça, no Imirim? Tem alguém pela primeira vez? Tem. Oh, queridos, olha, dá um pulinho aqui na frente, precioso. A gente quer conhecer vocês. Vem cá. Vem cá, corre aqui. Nós vamos encerrar. A gente sempre encerra o culto, essa reunião. O culto não acaba, né, irmãos? Não encerra o culto. A gente encerra essa reunião apresentando gente querida aqui. Sim, é só vir. Só vir. Né? Uma família bonita aqui, gente querida. Olha, numa noite de frio dessa, né? Vocês sabem que o frio, eu não vou entender nunca, irmãos. Tem uns crentes que parecem crente de açúcar, né? Tá muito frio? Não vem. Tá muito calor? Não vem. Quero ver agora. Nós vamos ter ar-condicionado, né, pastor Valmir? Agora eu quero ver. Mas o que nós queremos dizer para vocês é que vocês são os nossos novos amigos. Você é a? Thaís. Thaís, nome da minha filha. Mora onde? Nas Palmas do Tremembé. Que bacana. Você quem é? Esther. Stella, mora onde? Esther, mora onde? Jardim Jomar, Tremembé também. No Tremembé. Você? Luana. Luana, onde mora? Jardim Tremembé. As três são amigas. Que joia. Quem trouxe vocês? Sua mãe e seu pai. Ah, vocês são filhas do Marquinho. Você? Tá, traga a sua irmã, tá? Diga que nós estamos esperando. Tá bom? Você quem é, meu amigo? Diogo. Diogo, veio com quem, Diogo? Sozinho. Irmãos, Diogo veio sozinho? Que isso? Ô, Diogo, como é que você soube sobre nós?
O senhor, eu já vi o senhor ministrando na Comunidade da Graça do Carrão, junto com o pastor. E aqui nessa unidade eu nunca tinha vindo. Mas você mora onde? Moro aqui na Cachoeirinha. Rapaz, que alegria do nosso coração. Que joia. O que você faz? Hoje eu trabalho numa gráfica. Muito joia, Diogo. A gente está feliz por você estar aqui. Tá? E a senhora quem é? Penha, meu. Senhora não, você, né? Quem é você? Penha. Peia. Esse é o nome mesmo? Peia. Penha. Penha. É lá da minha região, Penha. Penha mora onde? Na Água Fria. Aqui do lado. Veio com quem, Penha? Quem é esse rapaz? Seu marido. E você quem é? Leal. Leal. Gente, o Leal tem a Penha e a Penha tem o Leal, né? Mas veio com quem, Leal? Eu vim com meu filho, João Paulo. Está lá na ponta. Ele e a namorada dele, né? Estão lá na ponta. Mas o João Paulo não é a primeira vez. João Paulo já esteve aqui. Eu lembro de você, João. Que bacana. Então, João Paulo nos convidou hoje e nós estamos aqui. E Penha, a gente está feliz da vida por vocês estarem aqui. Não estamos, irmãos? Né? Muito feliz mesmo. E você quem é? Vocês têm filhos, Leal? Temos 4 filhos. Como chamam? João Paulo, Marco Antônio, José Carlos e Luiz Fernando. Leal, nós te amamos muito, você e sua casa. Você quem é, meu amigo? Roberto. Roberto. Veio com quem, Roberto? Com os amigos queridos, pastor Zé Carlos e a pastora. Pastor Zé Carlos. Olha aí o Zé Carlos, querido, já trazendo gente para estar conosco aqui. Que bênção, né, Zé Carlos? Vamos ver se semana a gente pode estar junto, né, meu irmão? Não vejo a hora de estar pertinho de vocês. Você faz o quê? Vivo pela fé. Vive pela fé? Que bom. Está desempregado? Mais ou menos. Mais ou menos. É um momento difícil no país, né? Trabalha com o que, Leal? Eu sou funcionário federal aposentado, advogado, e nós temos um salão de beleza aqui na Zona Norte. Que joia. Você trabalha em que ramo, Roberto? Trabalhei em vários ramos já. Os últimos que eu estava é construção. Construção. Que bacana. Você quem é? A Jane. Veio com quem, Jane? Eu vim sozinha. Oh, meu Deus. Como é que soube da comunidade? Na verdade, eu sou da comunidade da Graça de Suzano. Sei. Isso. E eu tô vindo morar pra cá e eu acabei encontrando. Agora eu vou ser daqui. Seu nome? Cauã. Cauã, é sobrinho da Jane. E você como chama? Jamile. Jamile. Jane, a pergunta que não quer calar. E o Tarzan? Estou à procura. Está à procura de um Tarzan. Deus vai te mandar um Tarzan. Estendam as mãos para eles e digam assim: nós amamos vocês. Vocês são preciosos para Deus e para nós. Vocês vão receber agora, queridos, uma revista, uma lembrança. E alguém vai vir aqui agora preencher uma fichinha para a gente ter o contato de vocês. E essa semana eu vou telefonar para vocês para dar um alô, para saber como é que vocês estão. Amém, queridos? Tenha você uma semana abençoada, cheia da graça de Deus.